Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi, este aqui é o canal Recriar com Arte e, como sempre, sejam todos muito bem-vindos. E não sei se vocês sabem, muita gente nova aqui no canal talvez não saiba que nós temos aqui no canal Recriar com Arte um curso gratuito de pintura orgânica. A pintura orgânica é esse tipo de pintura aqui, tá vendo? É muito linda, uma pintura moderna que une formas orgânicas e botânicas com esse excelente resultado. Olha só que lindo! E recentemente eu fiz uma chamada para esse curso, de pintura orgânica e mostrei esta garrafa térmica e muita gente me escreveu dizendo: Ingrid, ensina a pintar uma garrafa térmica. E é isso que eu vou fazer hoje. Olha só, nós vamos fazer juntos esta linda garrafa térmica. Olha só como ficou bonita. Maravilhosa, né, gente? Vou ensinar todo o passo a passo, vocês vão ver que é uma pintura super fácil e muito boa de vender. Você que é artesão, artesã, faça esse tipo de pintura que tem um valor comercial muito bom e é muito fácil de vender e também muito fácil de fazer. Tá bom, gente? E também no final da aula tem uma super dica para que seus marcadores não borrem. Apesar de eu sempre falar nas aulas, gente, a respeito dos marcadores, como fazer para aplicá-los direitinho, muita gente tem problemas com marcadores que borram. E hoje eu vou ensinar uma técnica super especial para nunca borrarem os marcadores. É uma dica super importante que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então essa aula está recheada de dicas, de técnicas incríveis. Eu espero que vocês gostem. Já me digam aí nos comentários, o que vocês estão achando. Me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Então vamos lá aprender, gente, essa técnica incrível. Tchau, até já! Bem, gente, os materiais, como sempre, para pintura orgânica são muito simples. Eu vou aplicar hoje nessa garrafa térmica, Aqui por fora ela é de plástico e é um plástico bem poroso, então não há necessidade de usar primer, tá? Para pintar este plástico, essa garrafa. E eu vou passar direto aqui as tintas acrílicas, tá? Eu separei aqui de várias cores, mas são tintas acrílicas de acabamento fosco. Mas se você não tiver de acabamento fosco, pode ser de acabamento brilhante também, ou pode ser uma tinta PVA, ou algum outro tipo de tinta que aceite aqui, ser passado no plástico. Isso aí não tem problema, tá bom, gente? Usem as tintas que vocês têm em casa, tá? Eu vou usar as acrílicas e à medida que eu for passando, eu mostro para vocês as cores, que eu estou aplicando. Se alguém quiser copiar, aí vai copiando, tá bom? Os pincéis, como sempre, gente, eu gosto de usar pincel chato, tá? Mas não se prendam assim a número de pincel, porque tudo isso depende da forma que você vai fazer aqui. Então, muitas pessoas às vezes ficam perguntando, qual número você usou? Não se prendam a isso, tá? Eu gosto bastante de usar, olha, o pincel chato de cerdas macias, os chanfrados também fazem um excelente trabalho. Vou separar esse pincel aqui, olha, tipo filete mais fininho, Esse aqui, por exemplo, olha, é o Condor 4774, tá? Vou usar pincel chatos, olha, esse aqui é o número 10 e esse é o número 6. E esse aqui, número 4, o chanfrado, tá bom? Mas não se prendam a isso, usem o material que vocês têm em casa, tá? E também vou usar as canetas marcadoras. Hoje eu vou usar essa daqui da marca Posca, e ela é a PC5M, tá bom? A ponta de 5 milímetros. E para dar o acabamento, eu vou usar o verniz em spray na cor fosca, o fosco mate, que eu acho que para esse tipo de trabalho o acabamento fosco fica bem bonito. Mas aqui no curso de pintura orgânica, gente, eu já ensinei você a fazer vários tipos de acabamentos. Acabamentos com verniz à base de água, acabamentos com cera. Então vocês assistam as outras aulas e escolham o tipo de acabamento que vocês querem para essa peça, porque para essa peça não é obrigatório usar somente esse tipo de verniz, tá? Os outros que eu ensino nas outras aulas vocês podem utilizar também, tá bom?
Então, são só esses os materiais e vamos à nossa técnica. Bem, gente, agora para começar a nossa pintura, eu apoiei aqui nessa bandejinha de ovo, porque aí não fica movimentando e essa posição é melhor para vocês visualizarem, né, a técnica que eu estou aplicando. E esse tipo de garrafa, ela é muito boa porque ela já vem com uma cor de fundo bem bonita, né? Eu acho que eu não falei para vocês, é uma garrafa da Invicta, essa daqui que eu comprei num supermercado aqui perto da minha casa. Inclusive ela é muito barata, gente, eu paguei R$14,90 nessa garrafa térmica, né? Nós estamos aqui em julho de 2022, comprei aqui pertinho de casa. E esse tipo de garrafa, depois de pintada, dá para vender por R$80 tranquilamente, gente. Então, é um trabalho que dá para render uma graninha aí para gente, né? Então, como eu estava falando, o fundo dela já é um fundo bonito, então eu não preciso dar um fundo na peça. Eu vou colocar aqui somente as minhas formas orgânicas e depois as formas botânicas, sem a necessidade de dar o fundo. Aí você escolhe, né, aquele fundo que você goste mais. Então eu vou começar aplicando essa cor aqui, olha, amarelo, que é o amarelo ouro, que é uma tinta acrílica fosca, tá? Existem várias técnicas para você aplicar quando o fundo assim é um pouco mais escuro. Você pode aplicar diretamente a cor, como eu vou fazer agora, ou você pode primeiro, por exemplo, eu quero fazer uma bola aqui. Você faz uma bola com uma tinta branca, seca e depois entra com amarelo. Isso evita de você ficar dando mais de uma demão da tinta colorida. Mas isso vai de cada um, né, gente? Eu prefiro aplicar já a cor direto. Mas se você quiser fazer assim, também é possível, tá? Aplica primeiro o branco e depois vem com o colorido por cima. Então, como sempre, gente, aqui é algo bem solto, tá? Não precisa ficar... Quero fazer um círculo, não precisa ficar medindo com régua, nada. É a mão livre mesmo, olha. Vou fazer mais ou menos aqui, olha, uma bola amarela, ó. Tá vendo? Simplesmente passo, porque como é a forma orgânica, o que é uma forma orgânica? Ela imita coisas da natureza, como as frutas, os legumes, por isso que tem o nome de orgânico. Então, não precisa, né, ser aquele círculo bem certinho, tá? Tá vendo, ó? Já passei a primeira demão, é lógico que aqui a gente vai passar mais de uma. Então, o que que eu faço? Eu tenho sempre perto de mim um secador de cabelo, então eu vou secando e à medida que essa demão secou, eu já entro com uma outra. Mas eu quero fazer uma outra bola amarela também, então já vou adiantando. Olha, eu vou fazer mais ou menos para cá. Tá vendo, gente? Usei o mesmo pincel, né? O pincelzinho número 10, chato. E já fiz aqui as duas amarelas que eu gostaria. Aí sempre tenha perto, né, um copinho com água para ir limpando os pincéis. Pronto, ó, com o mesmo pincel, né, já limpei direitinho, eu vou fazer uma outra forma aqui. E agora eu vou usar esse tom aqui, olha, também é uma acrílica rosa pink, tá? Aí, enquanto isso, as outras já vão secando. Olha, aí vou fazer aqui, aí eu tô pensando em fazer um semicírculo. Também fica bem bacana. Pronto, olha que lindo, né? Então agora eu vou começar a vir com as outras formas por cima destas aqui. Então antes disso eu tenho que dar a segunda demão aqui no amarelo e já secar para poder vir com a outra cor por cima. E é isso que eu vou fazer agora, tá? E pronto, gente, olha, aqui, já passei a segunda demão e não gravei para a aula não ficar muito longa, tá? Mas eu só sequei e fiz a mesma coisa, passei mais uma demão de tinta. Agora eu vou vir com uma cor por cima desta, né? E eu escolhi, deixa eu ver aqui, essa aqui eu acho que vai ficar bonita, olha só. É o verde água, também é uma tinta acrílica. E vou continuar usando o mesmo pincel, gente, o número 10 aqui, tá? Olha, venho aqui e sobreponho, tá? Vou fazer essa bola aqui azul.
Azul não, verde água, né? Olha que linda essa cor. Por isso que eu gosto, gente, sempre começar com as cores mais claras, que na hora que sobrepõe, tá vendo? Não ficou nem a sombra. Se fosse uma cor muito escura aqui e viria com uma clara por cima, aí já teria que dar mais de uma demão para cobrir, né? Senão ficaria uma sombra. E agora aqui ao lado, olha, nessa parte aqui, vou até virar um pouquinho, olha, eu quero entrar com essa cor aqui, que é o rosa primavera, tá? Vou pegar aqui o outro pincel limpinho, esse aqui é o número 6. É o número 6. E aqui eu vou fazer mais uma bola, olha só, vou usar essa daqui, que é o verde kiwi. Pronto, gente, olha, tá vendo? Tá bem colorido, né? Olha só que legal. E eu acho que de forma orgânica já está bom. Então eu vou só dar uma secada aqui nessas cores que eu coloquei agora, passar mais uma demão e eu já volto para a gente aplicar aqui no outro lado da nossa peça, tá? Bem, gente, agora que já tá tudo sequinho, que eu já passei 2 demãos, né, em cada círculo aqui, eu vou fazer do outro lado, tá? E do outro lado eu não vou fazer tantas formas quanto eu fiz nesse lado da frente, porque dá para variar. Nesse lado eu quero desenhar mais do que fazer as formas, né? Então aqui eu pretendo fazer uma aqui, outra aqui e outro semicírculo aqui, tá? Esta aqui de cima, ó, eu quero fazer nessa cor, que é o azul celeste, que eu acho que vai ficar bem bonitinho. Olha, aqui estou usando o pincel número 6 e vou fazer aqui o azul. Olha como contrasta bem bonito com essa cor, né? Estou fazendo esse trabalho bem colorido, mas se você quiser fazer um tom sobre tom, também fica muito bacana. Vou virar assim para vocês observarem melhor. Olha só, pronto, né? Aí aqui no meio eu quero fazer uma outra. E eu vou usar novamente, né? Esta cor aqui, que é o rosa pink, tá? Vou fazer aqui no meio uma outra forma. E aqui eu vou pegar o pincelzinho número 10. Vocês estão vendo, gente? Eu tô variando aqui os pincéis porque, né, sendo um pincel chato, não tem problema nenhum. Você vai usando o que você tem. Pronto, gente. E aqui na parte de baixo eu quero fazer outro semicírculo e eu também vou usar novamente essa cor aqui, né, que é o verde kiwi, tá? Vou até usar esse pincel que tá limpinho, ó, o número 4 chanfrado, para fazer aqui o semicírculo. Pronto, gente, só vou fazer esses 3, tá? Agora eu vou dar uma secadinha, dar a segunda demão e já volto pra gente partir então para as formas botânicas, tá? Até já! Bem, gente, agora que já tá tudo seco, vamos começar com as formas botânicas. E normalmente eu uso para fazer, né, as formas botânicas os marcadores. Mas hoje eu quero ensinar vocês a fazer também com o pincel, porque muitas vezes você não tem um marcador em casa e pode também fazer com o pincel, tá? Então vou fazer aqui um esboço, né, mais ou menos como eu quero fazer a minha forma. Passar esse lápis, que fica mais fácil depois para acompanhar o que eu quero fazer. Não sei se está dando para enxergar, mas é mais ou menos isso. Então eu vou começar a fazer os galhos aqui dessa forma botânica. Eu vou começar usando, olha só,
o Condor 4774, que é um pincel tipo filete para galho, ele é bem legal. E a cor que eu vou usar é essa aqui, Blue Night, tá? É uma tinta acrílica também. Vou começar fazendo aqui o meu galho. Aí procura usar um pincel mais fininho, que fica mais fácil. Olha, apoia a mão aqui e vai trazendo, ó. Pronto, gente. Agora, para fazer a folha do galho, eu vou usar o chanfrado. Deixa eu pegar um maior, que acho que vai ficar melhor. Vou usar esse aqui, olha, esse chanfrado número 8. Olha, então aqui eu venho, ó, pego ele nessa posição, ó. Vou girando, ó. O movimento que faz é esse, é girando aqui o pincel, ó. Até formar uma folha. E preencho. Legal, né, gente? E agora eu vou fazer mais uma folha para cá. Olha só que legal que ficou essa folha, né? Então, se você não tem os marcadores, você pode usar os pincéis, né? E fazer as suas formas botânicas utilizando os pincéis. Aí, gente, uma outra dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: muita gente me escreve falando que usou, né, o marcador para riscar aqui as formas, né, botânicas, e depois, quando aplicou verniz, principalmente verniz à base de solvente, borrou. Então, eu sempre falo isso nas aulas, né, gente? Tem marcadores que borra, tem marcadores que não borra, né? Estes aqui mesmo que eu costumo usar, eles não borram, mas tem alguns outros que sim, então é sempre bom fazer um teste antes. Mas hoje eu vou dar uma dica para vocês. Se você tem um marcador e não tem certeza se ele vai borrar ou não, o que nós fazemos? Antes de passá-los aqui, de passar a caneta, você já dá o acabamento com verniz. Aí depois você só passa o marcador e não vai ter problema nenhum, tá? E é isso que eu vou fazer agora. Como eu falei, eu vou usar esse verniz fosco, né? Então já vou passar em toda a peça e depois que o verniz estiver seco, aí sim eu entro com os marcadores fazendo as minhas formas botânicas e não precisa mais envernizar porque os marcadores são laváveis, tá bom? Então aqui, como eu vou usar o spray, é bem fácil, né? É só aplicar. Olha. Aplica sobre toda a peça e assim ela ficará lavável. E pronto, gente, olha, já apliquei em tudo, ele é acabamento fosco, daqui a pouco esse brilho vai sair. Aí eu já posso, né, passar a aplicar aqui os nossos marcadores. Bem, gente, agora que o verniz secou bem, olha só, aquele brilho todo saiu, né? Porque ele é acabamento fosco e ficou excelente aqui o resultado. Nossa pintura já está bem protegida. Então, eu vou começar, né, fazendo as outras formas botânicas e desta vez utilizando aqui os marcadores, tá? Eu vou começar pelo marcador preto e depois eu uso algumas cores aqui também para dar um charme aqui na nossa peça. E agora, gente, é soltar a mão, né? Aqui é um desenho à mão livre. Não se preocupem em ficar fazendo muito detalhado, porque realmente a pintura orgânica é uma pintura bem livre. Eu vou começar fazendo um galho aqui para esse lado, que eu acho que vai ficar bem bonitinho. Olha. Primeiro eu sempre traço assim o galho e depois eu venho fazendo as folhas, ó. Como eu falei antes, né, gente? Se você não tiver o marcador, continua fazendo aqui com o pincel, como eu fiz esta azul. Também fica muito lindo.
só que legal, né? Já ficou. Agora eu vou fazer um outro galho descendo por aqui, que eu acho que também vai ficar bem bacana. Vou fazer no mesmo estilo aqui, utilizando também o preto. Olha só que bonitinho, né? Que já vai ficando, já vai dando uma outra cara aqui no nosso trabalho, né? Aqui eu vou fazer umas texturas, ó. Tipo como se fossem Cs, né? Uns semicírculos. Também fica bem bacaninha. Bem, gente, agora aqui do outro lado da garrafa eu vou seguir mais ou menos o mesmo estilo, né, do que eu fiz aqui na parte da frente. E aqui eu vou usar, né, a caneta branca e vou fazer uma flor. Tá? A flor também, não se preocupem, deixa eu ver por onde, saindo mais ou menos daqui. Faz uma coisa bem solta também, tá, gente? Ó. Olha só que bonitinha, né? Tipo florzinha da época de criança. São traços realmente bem simples. Olha, para fazer esse aqui eu usei a tinta dourada. E aqui vou continuar fazendo umas texturas aqui com prata, ó. Aí, gente, eu gosto também de dar uma enfeitadinha aqui no cabo, mas aí isso fica a critério de vocês, tá? Eu vou fazer só um galho aqui, que eu acho que vai ficar bem bonitinho. Deixa eu puxar aqui de cima. Aqui vou fazer algumas folhinhas com o branco. E agora eu venho aqui com preto e faço um contorno, como eu fiz nessa outra garrafa, tá vendo, gente? Põe o branco e faz um contorninho aqui com preto. E esse contorno, né, não precisa ser certinho, tá? Que é uma característica da pintura orgânica mesmo. Às vezes ultrapassar um pouco, tá vendo? Vai ficar bem bonito. Legal, né? Fica bem bonitinho. E olha, gente, como ficou linda a nossa garrafa, olha. Tá vendo? A pintura, ela deu um segmento, né? Ficou bem bacana. E aqui vocês estão vendo, gente, eu assinei meu nome. É sempre importante vocês colocarem o nome de vocês nas suas obras, né? Que afinal de contas é uma obra de arte feita por você. Olha aqui, olha o cabo como ficou bonitinho, né? E aqui ela já está prontinha para uso. Então, se você quiser dar um reforço aqui no acabamento aqui das formas que você fez com os marcadores, você pode também usar, olha, um verniz acrílico fosco à base de água, que esse certamente não vai reagir com nenhum tipo de marcador. Então, se você quiser dar esse reforço, aí você dá.
Porque assim, gente, o marcador que eu usei hoje, eu tenho a garantia que se a pessoa lavar não vai sair, não vai ter problema nenhum. Mas eu não sei, né, o que vocês vão usar aí na casa de vocês para fazer o seu trabalho. Então, se quiser reforçar, usa um verniz à base de água, porque ele não reage com o marcador e vai dar uma proteção extra aqui para sua peça. E aí, gente, gostaram da aula de hoje? Olha que linda! Já me diz aí nos comentários, né, o que vocês acharam dessa peça. E como eu falei no começo da aula, né, gente, uma garrafa que eu paguei praticamente R$ 15. Agora, se você quiser vender por R$ 80, R$ 90, você vende muito fácil, porque é um trabalho lindo, né? É só tirar uma fotinho aí, colocar na sua rede social e com certeza você vai fazer boas vendas. Tá bom, gente? Então, se você gostou, me diz nos comentários, me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp, né? E também se inscreve no meu canal, tá bom? Tchau, gente. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um beijo para todos.